Em sua conta no Twitter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu as falas de Lula em defesa do controle social da mídia. O ministro escreveu o seguinte: o PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. Pouco antes da publicação de Fábio Faria, o PT havia divulgado nas redes sociais trechos de falas do petista durante o tour dele por estados do Nordeste. Na ocasião, foi publicado o seguinte: é preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação do país. Durante coletiva no Nordeste, Lula disse que o dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu, vamos ter que discutir isso. Foi a declaração, então, de Lula. Bruna Torlai. Na verdade, essa ideia de regulamentação da imprensa, ela é típica de quem quer falar sozinho. E a gente está reparando que mesmo que o cargo máximo, o cargo executivo máximo da República esteja, nesse momento, sendo ocupado por um conservador, a esquerda ela encontra uma maneira de tentar falar sozinha, usando figuras que estão em outras instituições, né? E que avançam contra aquelas que elas deveriam simplesmente trabalhar juntos e manter independência, elas avançam, interferem, tornam reféns, né? Para que continuem falando sozinhas. Isso é muito complicado. Porque se durante o governo Bolsonaro a gente está vendo conservador ser perseguido, outro em cana, presidente do PTB, Roberto Jefferson, a partir do momento que abriu o partido para conservadores, entregou a presidência para Otávio Facuri, que é uma liderança reconhecida, foi em cana. Quer dizer, a gente está percebendo que todas as pessoas que têm gestos claros dizendo nós não vamos recuar, os conservadores não vão recuar, essas pessoas estão sendo prejudicadas, né? Bernardo Kister acabou de falar aqui nessa entrevista o que está acontecendo com ele, quer dizer, é uma perseguição. A Bárbara já esteve aqui no Pingos nos Is dizendo, quer dizer, estão cortando os meios de vida. E aí a gente tem aí o Lula anunciando que a mídia tem que ser regulamentada. Quer dizer, caso ele vença as eleições ano que vem, vai com muito esforço, né? O status quo vai ter que suar, porque o cara não pode sair na rua que ele é vaiado. A gente vai ver as contas do Twitter do Lula, é uma piada, a média é de 10 mil likes. Assim, não, 10 mil é 5 mil. É muito pouca adesão que ele tem. Mesmo que o Twitter seja uma bolha, acaba sendo um termômetro do quanto que os seus seguidores fiéis realmente estão prestando atenção no que você diz. Nem os seguidores fiéis estão prestando tanta atenção assim, né? E aí ele se sai com essa, dizendo que vai regulamentar a mídia mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: sim, a ideia é que eu me eleja e que a esquerda volte a falar sozinha no Brasil. O problema é que a gente tem uma quantidade de pessoas, a gente tem um sistema hoje totalmente descentralizado de difusão da informação. Então, enquanto eles estão calando uns, outros estão abrindo canais. Enquanto eles estão atacando e cortando a monetização de certos novos meios de comunicação, outros estão surgindo, né? É mais ou menos, esse movimento conservador é mais ou menos como aquela hidra, né? Que se cortava, onde você cortava a cabeça de uma, nasciam duas. Por quê? Porque é algo orgânico. Então, nesse sentido, por mais que o Lula queira fazer isso na marra, a resistência será muito grande mesmo, e eu acho muito difícil que ele consiga implementar isso sem violência. Então, assim, vamos esperar que ele nem ganhe as eleições ou perceba que o momento para fazer isso não é nada propício e vai haver e pode haver risco, inclusive, de convulsão social, caso uma coisa dessa venha à tona no Brasil, que já se habituou com informação descentralizada. E antes do seu comentário, Zé, a gente acrescenta aqui mais uma informação, ainda falando sobre Lula. A Justiça de Brasília rejeitou a denúncia contra o petista e todos os acusados no processo do sítio de Atibaia. A decisão foi publicada neste sábado e faz com que o caso volte à estaca zero. De acordo com a magistrada que avaliou o pedido do procurador da República, Frederico Paiva, para que fosse reiniciada a ação penal contra o petista, o Ministério Público não apresentou provas para o reinício das ações logo após o Supremo Tribunal Federal decretar a nulidade dos atos praticados por Sérgio Moro nos casos envolvendo Lula. Zé. Pois é, essa história do PT e a regulamentação da mídia é antiga.
o presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Lula tinha esse objetivo logo ali no primeiro mandato. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma proposta diferente, de liberdade, é tanto que ele é atacado dia a dia por vários veículos de comunicação e não foi contra nenhum deles. Ele critica que também é o direito dele de se expressar e a Constituição garante a todos, inclusive ao presidente. Mas ele nunca jogou o peso da presidência da República para intervir no jornal, para fechar no jornal, para fechar uma televisão ou rádio. Essa regulamentação defendida pelo PT, ela não passa pelo Congresso Nacional. O ex-presidente Lula, então presidente da República, tentou, através de se criar o Conselho do Jornalista, que substituiria a FENAGE e o Sindicato dos Jornalistas e definiria conceitos e de como o jornalista deveria se portar. Ora, quem deve se portar de um jeito ou de outro é o jornalista, e o dono do jornal ou da TV ou do rádio é que vai dizer. O que manda na comunicação é a credibilidade. Todos os microfones são iguais em todas as rádios. É um microfone com fio, um estúdio. O que difere é a qualidade da informação e, principalmente, a credibilidade. O que nos difere dos outros veículos é a nossa independência, a nossa credibilidade. O resto é tudo igual. Aí está o grande controle da mídia. Mas existem regulamentações. No Brasil existe regulamentação. Nos Estados Unidos há uma regulamentação para a mídia. Por exemplo, a lei lá impede que alguém tenha um canal de TV e um jornal na mesma cidade. Há também regras para a comunicação pública, né? Que a comunicação pública nos Estados Unidos não é a comunicação do público ou do Estado, mas gerida por organismos públicos, por associações. Isso é muito forte. Tem até uma rede pública de rádio e de TV onde a comunidade participa. Então, essa regulamentação é, na verdade, uma tentativa de votar leis para fechar a informação. Só que é o seguinte, esse debate é tão antigo e bobo como o Lula. Antigão, coisa ridícula. Como controlar jornal hoje? O jornal já não demanda nada. As mídias sociais estão aí. Como controlar isso? Desmonetiza? Tá. Aí você vai para os Estados Unidos e monta um site, né? Enfim, arrecada dinheiro através de assinaturas. Então, é assim por diante. Não há como desmonetizar isso. Agora, a juíza Poliana, que arquivou o pedido do Ministério Público do caso do sítio de Atibaia, ela não julgou, ela não considerou o Lula inocente. Ela apenas diz o seguinte, 2 pontos principais, que o Ministério Público não fez uma nova investigação, não dava mais tempo, e que usou informações do processo anterior, que para ela, né, foram informações consideradas parciais, colhidas pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Nesse caso de Atibaia, não se julga se o sítio é ou não é do Lula. Isto não é uma causa civil, é uma causa penal, ou seja, as reformas foram feitas de uma maneira extraordinária, se reformou, se gastou no sítio mais do que o valor do sítio, ou seja, uma coisa de quem quer jogar dinheiro pela janela, e a origem do dinheiro veio de uma conta de corrupção, que Léo Pinheiro falou, que era o cara que depositava lá e que geriu a reforma. E ele também foi inocentado agora, porque o crime está prescrito, eles têm mais de 70 anos. Veja que falha da justiça brasileira deixar isso acontecer. Quer dizer, todo mundo sabe que é culpado, mas não será punido. Ana. O que o Zé comentou, né, ali sobre a vontade de criarem, né, o Conselho Nacional de Jornalismo. O problema é que em tempos aí muito obscuros e estranhos, onde ministros escolhem o que é verdade, o que não é verdade, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, qualquer regulamentação que venha por parte do partido aí mais corrupto da história do Brasil é, no mínimo, muito preocupante, né? Nós temos aí visto ministros da nossa Corte Suprema, da corte mais alta do país, dizendo que fake news é crime, que notícias anticientíficas, essa divulgação é crime, mas o que é notícia anticientífica? Dentro de uma pandemia onde a própria comunidade médica mundial
não está em consenso em absolutamente nada, desde vacinas até tratamento, lockdown, mas claro que os nossos iluministros, eles sabem o que é anticiência, eles sabem o que é fake news. E o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE, que diz que não há maneira exatamente de auditar a viagem do voto da urna até o boletim de urna. Isso é fake news? Ou seja, é muito perigoso, né? Lembrando também, Vitor, que foi o ex-presidiário Lula que expulsou do Brasil um jornalista do New York Times porque ele escreveu um artigo, né, um texto sobre os costumes alcoólicos, digamos assim, né, do ex-presidente, do ex-presidiário Lula. E aí nós pegamos essa semana uma reunião ali de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, num Zoom, a tela cheia, onde eu até anotei, peguei a minha pastinha aqui dessa reunião, onde o ministro Barroso disse que era preciso combater mentiras deliberadas, mas claro que aí é ele que decide o que é mentiras deliberadas e que nós precisávamos valorizar os valores que mantêm o tecido social. Mas que valores são esses, né? São as inconstitucionalidades, é a soltura do Lula em mais uma manobra inconstitucional. Aí eu estava puxando aqui mais uma notícia agora, né, do fim do dia. A ministra Carmen Lúcia, numa palestra na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ela disse o seguinte agora, no fim do dia, Vitor: não podemos admitir traidores da Constituição. E aí aqui a matéria da Revista Oeste diz que a ministra criticou as declarações que põem em xeque a confiabilidade das eleições no Brasil. A afirmação foi feita durante essa palestra que eu comentei, e aspas para a ministra Carmen Lúcia: a vida mudou porque a Constituição permitiu a possibilidade de adotar instrumentos para que a gente possa viver em paz. Compete a nós garantir a manutenção da Carta Magna. Diz aí a ministra, vou repetir: compete a nós garantir a manutenção da Carta Magna. Ministra, o que está acontecendo então, que essa composição do Supremo Federal não está conseguindo garantir a manutenção da Carta Magna, da nossa Constituição? É uma inconstitucionalidade atrás da outra. Nós somos repetitivos aqui nos Pingos nos Is, todos os dias, toda semana, e com uma inconstitucionalidade diferente. Não é o mesmo evento sendo repetido aqui por nós. É um evento inconstitucional atrás do outro, comandado pelas canetas das vossas excelências do Supremo Tribunal Federal, ministra. O povo questionar, pedir uma camada a mais de lisura, pedir mais transparência no nosso sistema eleitoral, isso não é ser contra a Constituição, ministra. Isso é ser a favor da democracia. Isso aqui que compete ao STF garantir a manutenção da Carta Magna, ministra, então que vocês continuem garantindo a manutenção e não vilipendiando, rasgando a nossa Constituição, porque talvez aquele exemplar que a ministra Rosa Weber deu ao recém-eleito presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse, o exemplar da Constituição Federal, será que aquele, ministra Carmen Lúcia, foi o último exemplar? Porque nós não temos visto a corte mais alta do país protegendo o nosso bem mais precioso, que está, inclusive, acima desse tribunal, a nossa Constituição.